queridos irmãos internautas que nos acompanham na noite de hoje, que o amor do Cristo nos ampare a todos ao discutirmos nesta noite sobre a oração. E quando falamos da oração do justo, estamos nos endereçando àqueles que, nos permitindo ser seguidores do Cristo, buscamos o melhor entendimento de como proceder na oração. Mas também iremos nos referir à oração do próprio Cristo Jesus, em particular aquela que ele nos endereçou a todos, naquela ocasião da ceia pascal. Era sua despedida, e ali no Evangelho de João, em seu capítulo 17, vamos encontrar exatamente uma oração que se planifica para os dias de hoje, porque é o Cristo pedindo por nós mesmos. É uma oração maravilhosa, porque se é bem verdade que ficou o registro evangélico nas nossas mentes daquilo que foi a indicação do Cristo na orientação a nós outros de como orar. E aí encontramos a belíssima oração do Pai Nosso, que é um referencial para sabermos como nos dirigirmos ao Pai. Mas no Evangelho de João, em que pese não haja o registro neste Evangelho da oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar um Pai Nosso do quarto Evangelho, que é exatamente esta oração de despedida que vai referenciar a nossa discussão na noite de hoje. Mas interessa-nos inicialmente fazer uma relação com um comportamento diante da oração daquele que é o melhor seguidor do Mestre Nazareno. Tomás de Celano, que é o primeiro e talvez o mais referenciado biógrafo do pobrezinho de Assis, dizia sobre ele: muitas vezes, sem mover os lábios, São Francisco meditava por longo tempo e, concentrando-se, reunindo as suas forças externas, elevava-se em espírito aos céus. Dirigia assim toda a sua mente e os seus afetos àquilo que pedia a Deus. Então, não era tanto um homem que rezava, mas um homem que se tornara uma oração viva. E aí já somos remetidos à ideia de que a oração, ela comporta elementos a mais do que simplesmente esboçar palavras, principalmente se for palavras decoradas, ao gosto dos rituais que esposamos ao longo dos séculos. Porque assim como nos fizemos cristãos, em várias encarnações tivemos roupagens das várias religiões que esposamos, assim também a nossa percepção do valor da oração está muito carregada dessa ideia de que a oração se reveste de algo que tem uma determinada lógica ou uma determinada conceituação que deve ser seguida. E é por isso mesmo, e nós o sabemos, às vezes mesmo no Evangelho do lar, em família, quando nos reunimos em torno do Evangelho e queremos naquele ambiente discutir sobre o Evangelho do Cristo, as nossas reuniões são sempre precedidas e terminadas por uma oração. E convocamos alguém da nossa família e dizemos quem irá fazer a oração inicial. E assim é em todos os grupamentos, no Evangelho no lar, assim como nas reuniões que realizamos, nos grupos de estudo, sempre tem alguém que vai dizer, mas eu não sei orar. Passe para outro essa responsabilidade, porque não sei bem orar, com receio de que a sua oração seja questionada pelas palavras que são escolhidas, pela entonação, se existe mais ou menos entrega,
se existe mais ou menos sintonia com as lições professadas no Evangelho, e assim nos colocamos numa condição em que, para se fazer a oração, é preciso estar iniciado. É preciso já ter uma condição de aceitação na sociedade. E por isso mesmo relegamos essa função para líderes religiosos. Era o padre, era o pastor, ou quem sabe, colocamos esta condição para palestrantes espíritas e dizemos: não, eu não sei orar. Quando exatamente a ideia da prece é um recurso absolutamente indispensável à nossa jornada evolutiva. Orar é indispensável. Se pensarmos evoluir espiritualmente, precisamos aprender, precisamos cultivar a prática da oração. De todo modo, é necessário referirmos-nos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que faz um tratamento sobre a questão de como nos posicionamos diante da oração. E, portanto, lá no tratamento que é dado por Kardec, se observa exatamente a contestação da oração feito como um gesto mecânico, como externalidade, como palavras ritmadas a um gosto qualquer, daquilo que são orações já pré-fabricadas, que apenas decoramos. E assim, seria necessário pensar que orar é mais do que tudo buscar sintonia com Deus. Orar é pensar em Deus. Mais do que isso, orar é entrar em comunicação com Deus. E mais do que entrar em comunicação com Deus, orar é também entrar numa sintonia que nos faça aproximar de Deus. Então vejamos, são conceituações novas, importantes, trazidas a exame pela doutrina espírita, em aprofundando este momento, para nos indicar que o processo pelo qual nós nos iluminamos é um processo também ditado pela forma como nós oramos. E poderíamos mesmo dizer, se queremos examinar sobre um comportamento humano, e se queremos mais do que tudo, menos do que observar o nosso semelhante, observar a nós mesmos, se queremos fazer uma análise de nós mesmos, um diagnóstico de nós mesmos do ponto de vista espiritual, obviamente, devemos observar como oramos. Nada nos dá tanto a ideia do que somos, da nossa realidade íntima, do que observar como oramos. Como oramos diz muito, diz de forma profunda sobre o que somos verdadeiramente. De modo que, também no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um roteiro que nos indica a forma de oração, as condições para a oração, que são todas elas indicadas por Jesus, porque era Jesus a dizer naquela oportunidade da hipocrisia que cercava o mundo judaico, nas expressões exteriores com as quais se apresentavam muitos no templo, muitos com a cara compungida, com uma cara representando aquela filiação religiosa que se fazia ali, portanto, presente, na condição de um jejum que era necessário que os outros percebessem, mas, como dizia o próprio Cristo, eram nada mais, nada menos do que túmulos caiados de branco. E diz nas recomendações do Cristo, para não nos colocarmos em evidência. Quando orarmos, busquemos orar em secreto. Quantos não são aqueles que, para mostrar a filiação plena, lançam-se ao solo, ajoelhados, olhos colocados para o céu, para fazer ver aos outros a forma de entrega ao divino? Diz o Cristo, orai em secreto.
Depois a recomendação, nos afirmando que não é pela quantidade de palavras que se pode, obviamente, identificar a boa oração, mas pela sinceridade. Portanto, é indispensável observarmos aquilo que nos move em direção a Deus. Em terceiro lugar, observar a necessidade de nos apresentarmos para a oração com o coração purificado. E aí, muitas vezes devemos pensar quais os instantes em que oramos. No mais das vezes, as pessoas oram em momentos de grande perturbação, em momentos em que estão extremamente inquietos. O mundo que nos circunda, com a insegurança, a desigualdade, a forma como uns estão se lançando contra os outros, a forma como estamos divididos em sociedades, nos faz também orar a Deus no sentido de nos posicionar de forma diferente, afirmativamente, frente aos outros. Pedimos a Deus para desmascarar os que pensam diferente a nós mesmos. Pedimos a Deus para que o mundo seja conforme as nossas aspirações, porque vemos o mal no outro e vemos a beleza, vemos o certo, o correto em nós mesmos. Portanto, diz o Cristo, necessário mais do que tudo que purifiquemos o nosso coração. E faz a recomendação por excelência, que ninguém se dirija ao Pai trazendo mágoa dentro do seu próprio templo, dentro do seu peito. Se tens, portanto, algo contra o teu irmão, vai primeiro a ele, fazes as pazes e depois retorna ao Pai. Porque não é possível orar ao divino, ao perfeitamente bom e justo, com o coração carregado de mágoas. Depois, e mais do que tudo, orar com humildade. Porque muitas vezes nos impomos nas orações, não só por aquilo que queremos, pelo que pedimos, mas queremos já os resultados, a eficácia da prece. Nós já supomos a ideia de que aquilo que pedimos é justo e é correto. Não colocamos isso a julgamento de Deus, dizemos com certeza: Senhor, Tu sabes o quanto eu sou justo, tal como o judeu que se apresentava diante do templo e falava sobre a iniquidade daquele que para ele era o pecador, em comparação com ele mesmo, que cumpria com todos os rituais. Mas não é assim. O Cristo nos convoca a ideia de uma humildade e nos convoca de tal forma a sermos simples, que diz que deveríamos ser tal qual uma criança. Não era que nos pedia para nos movermos na direção contrária à construção da razão em nós, porque a lei do progresso nos indica cada vez mais nos aperfeiçoarmos na inteligência, nos sentimentos e, portanto, nós vamos amadurecendo da criança para o homem ou a mulher madura, mas não é nesse sentido. É que a criança busca ao Pai com tal entrega e com tal confiança que é assim mesmo, nesta condição, que ele roga que nós mesmos busquemos ao Pai. O Pai deve ser buscado com absoluta humildade e confiança e entrega, da mesma forma como uma criança se lança aos braços do Pai. E essa é a construção que devemos fazer, o reconhecimento da nossa infância espiritual diante da imensidade de tudo que deveremos ainda jornadear para alcançarmos a condição de angelitude. De modo que, na eficácia, é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos sempre entender que Deus concede. Deus sempre concede, mas concede no sentido da justiça com que nós buscamos ao Pai. Nos concede sempre, se pedirmos com confiança, com fé. Ele nos concede coragem
nos concede paciência e nos concede resignação. E são as grandes conquistas que, afinal de contas, devemos ter, porque ninguém está isento de passar por grandes testemunhos. Faz parte da jornada evolutiva que passemos pelos grandes testemunhos. E ninguém haverá de passar pelos grandes testemunhos sendo vitoriosos sem que cultive coragem, paciência e resignação. Ninguém que tenha passado por testemunhos e se comporte com revolta, se comporte com violência, se comporte com irresignação e seja vitorioso. A grande vitória sobre os testemunhos vem dessas três qualidades que diz o Cristo, que procurando ao Pai com fé obteremos com certeza. De modo que não temos bem a clareza no nosso costume de esperar no Pai estas condições. Falávamos ainda agora que era necessário para conhecer a nós mesmos que observássemos sobre as nossas orações. E indaguemos, na última semana ou no último mês, quais as orações que eu fiz? Porque certamente eu posso fazer oração pedindo algo ao Pai. Posso fazer oração agradecendo ao Pai. Posso fazer orações louvando ao Pai. E começamos a construir a nossa ideia, porque certamente sempre temos alguma coisa dos três. No conjunto da sociedade, poucas vezes temos alguém agradecendo ao Pai. São poucas as orações. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, temos orações louvando ao Pai. Mas muitas vezes temos orações pedindo ao Pai. O que resta examinar também é se esse pedido é por nós mesmos e aquilo que queremos conquistar no mundo, se é pedir por nós nestas condições que o Cristo nos orientou, para ter coragem, resignação e paciência diante dos desafios do mundo, que haveremos de atravessar para nos iluminarmos. Se estamos a pedir pelos outros, alguns pedem pelos outros muito próximos, os seus familiares, também nos desejos mundanos, etc. E se chegamos mesmo a pedir pelos outros, aqueles a quem não temos necessariamente vínculos familiares, se são os amigos ou mesmo se pedimos por quem nem mesmo conhecemos. Então, o sentido dessa oração diz muito de nós mesmos. Em algum desses momentos, no último mês, eu fiz uma oração pelo outro. Qual o percentual das minhas orações em que eu peço para mim mesmo e eu peço para o outro? Isso diz muito de nós mesmos. Qual o percentual em que eu peço e qual o percentual em que eu agradeço a Deus? Qual o percentual em que eu louvo a Deus? E isso diz muito de nós mesmos. Essas referências são importantes porque começamos a identificar o valor da prece. Diz Emmanuel, numa mensagem magnífica intitulada A Prece Recompõe, em fazendo um comentário da passagem do Atos dos Apóstolos, em que se faz um relato de que João se aproxima e é solicitado, João e Pedro, numa comunidade para intervir numa situação. Não precisamos adentrar a todo o fato, mas diz o versículo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E aquele que pegar este versículo fica imaginando o miraculoso de uma oração provocar que se movesse o lugar onde estavam reunidos. Porque observamos na periferia das coisas, do relato, observamos na superficialidade, observamos na literalidade daquilo que está escrito, e não observamos na profundidade do que estava sendo registrado, porque na realidade
Quando nos movemos em oração, movemos o nosso pensamento, saímos de uma determinada sintonia para outra. Diz o apóstolo Emmanuel que precisamos identificar qual o sentido da nossa oração, porque a oração que é feita numa boa intenção eleva as nossas vibrações e, portanto, nos movemos do lugar onde estamos e vamos em direção a outro posicionamento espiritual. É assim que nos sentimos naquelas orações em que fazemos com profunda sintonia com o divino. Quando fazemos isso, nos movemos do lugar onde estamos. E esta é a simbologia perfeita para entendermos como a oração é instrumento indispensável no processo de evolução. Porque a cada oração, se a fazemos movidos pela boa vontade, pelo sentido de busca da iluminação, nos movemos em direção ao Pai. Saímos das condições ainda imperfeitas deste mundo de provas e expiações. Ainda estando aqui, neste mundo, já construímos o reino de Deus em torno de nós e em nós mesmos, e por isso mesmo nos movimentamos. E diz o apóstolo Emmanuel, na consideração daquilo que é o que nos move em oração, diz o apóstolo: a prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Olha que magnífica construção que ele nos traz, porque em geral não nos percebemos. Diz o apóstolo Emmanuel, em considerando-se uma outra mensagem, exatamente esta mensagem intitulada A Oração do Justo, em que ele fala a partir de uma passagem de Tiago. Diz em Tiago: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é interessante porque ele começa a fazer analogias, observando que tudo na vida, em última instância, é uma rogativa. E aí ele faz, na sua construção poética, que um verme, ao se arrastar com dificuldade, no fundo ele vai rogando recursos de locomoção mais fácil, e assim é em todos. A loba, em acariciando o seu filhote, está também buscando, implorando lições de amor que modifiquem aquela expressão selvagem do seu filhote. Tudo na natureza é expressão dessa busca, dessa rogativa. Tudo, inclusive nas nossas vidas, mas tudo, diz o apóstolo, responde à lei da densidade específica. E diz o apóstolo: quando lançamos uma pedra em direção ao vizinho, a pedra tende a cair no solo. Ela tem a atração do solo e cai. Mas, no entanto, quando colocamos uma gota de perfume na fronte do nosso semelhante, aquela essência vai volitando em direção ao mais alto. Se espalhará na atmosfera, como diz o apóstolo. E ele diz: veja as condições distintas com que pensamos, por exemplo, a liberdade. Porque se soltarmos uma cobra, ela rapidamente vai buscar uma toca aonde se esconder. No entanto, se libertarmos os pássaros, eles vão em busca do céu. Por isso mesmo, a atração daquilo como lançamos os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão recheados de angústias, de mágoas, de ódios, de rancores, de inquietações as mais variadas, elas são densas, elas tendem a ficar retidas neste universo
material mundano em que ainda transitamos. Quando os nossos pensamentos são focados no amor que Ele veio nos ensinar, nós despertamos relações que estão sempre presentes a nós mesmos e não reconhecemos, porque Deus está sempre lançando ondas de amor em direção a nós mesmos. Reconsideremos, somos filhos do divino. Por isso mesmo, por ser filhos de Deus, temos essa tendência à angelitude. Somos potências divinas que estamos numa trajetória de autoaperfeiçoamento, para nos aproximarmos pela lei de atração que nos aproxima da luz quando agimos conforme a luz dos ensinamentos do Cristo. Por isso mesmo, quando os nossos pensamentos têm essa qualidade de amor, de solidariedade, de fraternidade, alcançamos todos os que nos circundam, buscando-nos em amor para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos amparar, para nos consolar em nossas atribulações. Eis que é exatamente esse sentido da lição que Emmanuel vem nos trazer, porque diz ele, em afirmando que a oração do justo tem exatamente muito a se conquistar em efeitos, ele diz: mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo, no caso Tiago, que é o que ele está comentando, destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Diz Emmanuel, é que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Olha só, ao longo do tempo em que estamos buscando nos aperfeiçoar, realizando o bem, nos vinculando às obras de caridade, vamos reunindo amigos, companheiros espirituais que nos circundam em novas e novas ofertas de amor, ofertas de trabalho, ofertas de entendimento e de aprendizado. E diz o apóstolo: quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Logicamente que é uma dimensão de poder completamente diferente daquela que encontramos no mundo e imaginamos poderosos onde efetivamente não existe poder. Porque se imaginarmos aquele pobrezinho em Assis, se olhássemos para ele vestido naqueles trajes rotos, grosseiros, andando de pés descalços, não diríamos nunca, é um vencedor. Não diríamos nunca, tem imenso poder. Porque não é assim que identificamos o poder e a glória. Pensamos poder e glória nos exércitos, no dinheiro, no poder mundano, tal como o identificamos, mas diz o apóstolo Emmanuel, aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Não temos essa ideia do poder imenso daqueles que se fazem cooperadores de Deus, porque é exatamente o poder que não se impõe aos outros, é o poder que se doa aos outros, é o poder de quem ama sem pedir nada em troca, e por isso mesmo é o poder que não tem como ser vencido, porque é assim o poder de Jesus em direção a nós mesmos, um poder de toda doação e de todo o amor. Era isso que ele vinha nos revelar quando, naquela ocasião da ceia pascal, já tendo realizado todas as exemplificações, porque era o instante último dos encontros que ele realizava. Em muitas oportunidades ele havia dito: ainda não é o meu tempo, não é chegada a minha hora,
Mas neste instante, ele afirma que é chegada a hora. Já tinha realizado todas as lições, inclusive a lição máxima de humildade. Quando se ajoelha diante dos discípulos e lava os seus pés, dizendo a eles que estavam preocupados em saber quem era o maior, já que o Cristo ia, e eles precisavam saber quem iria comandar o corpo apostolar. E o Cristo, para exemplificá-los, que maior seria aquele que se fizesse o maior servo, limpa-lhes os pés. Rememoremos que as lições do Cristo falavam que para fazer a oração precisamos agir com humildade, precisamos agir com pureza do coração, e havia ele providenciado com suas lições a pureza de todo aquele ambiente, a pureza no coração deles. Havia dirimido as inquietações, porque em que pese ter dito de que iria partir, de ter-lhes alertado que as suas missões, a partir de então, iria envolver grandes tribulações, iria envolver grandes sacrifícios. Eles haveriam de dar testemunhos, mas confiassem, porque ele havia vencido o mundo, e os discípulos também haveriam de vencer o mundo. E naquele instante existe este momento apoteótico, porque nos escritos religiosos, no Antigo Testamento, assim como nesta ocasião, nos grandes momentos de despedida, encontramos um cântico, encontramos uma oração, encontramos uma passagem poética, e o fechamento dessa ceia pascal se dá também neste registro do evangelista João, com um momento poético, um momento sublime da oração, em que o Cristo ora por nós mesmos. Então é um momento em que devemos observar esta leitura, observando o Cristo neste instante, orando por cada um de nós. E diz o evangelista, em referindo-se a essa passagem, porque a passagem, ela traz três situações. Primeiro, o Cristo, em dirigindo-se ao Pai, ora por si mesmo. É chegado o momento, e ele precisa exatamente pacificar-se neste entendimento, para logo em seguida pedir pelos discípulos e depois pedir pelo mundo. Jesus proferiu essas coisas, todas as lições que ele tinha realizado naquele instante, e tendo levantado os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Deste-lhe autoridade sobre toda a carne, para que a tudo que lhe deste, ele dê a vida eterna. E diz o Cristo: esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e conheçam aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste para eu realizar. Agora, Pai, glorifica-me tu contigo, e com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. É de uma profundidade. Jesus falando ao Pai. E não é uma passagem menor, que poderíamos passar os olhos, identificando uma ou outra palavra que estranhamos, porque Jesus pede para glorificar o Filho. E na tradução, e particularmente para a nossa língua, utilizamos glorificar num sentido menor, que não é esse trazido por Cristo. Glorificar no sentido de dar a tua substância. Me dá a tua substância para o teu Filho, porque levei a eles a tua substância. Eu trouxe a eles, no entendimento desta tua palavra, o conhecimento da verdade e da vida eterna. E as pessoas em geral imaginam a vida eterna como uma conquista na qual nós vamos ter um longo tempo, um tempo infinito de vida. Mas vida eterna não é uma medida temporal. A vida eterna é como diz Jesus. E a vida eterna, esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro
e aquele que enviaste, Jesus Cristo. É o conhecimento de Deus. E na dimensão daquilo que é a expressão trazida da cultura judaica, conhecer é preciso a gente ter a ideia de que neste conhecimento há um sentido de reconhecer e de experienciar. Então, é reconhecer Deus e ter uma experiência com Deus. Reconhecer Cristo e ter uma experiência com Cristo. Então, sempre que imaginarmos a vida como Ele nos ofereceu, a vida em abundância, é uma vida em que reconhecemos Deus e temos uma experiência com Deus. E isto foi o que o Cristo veio fazer junto a nós mesmos, nos revelar a profundidade da nossa vida. A nossa vida é aquela, a vida verdadeira, a vida em abundância, em que nos fazemos reconhecer Deus e passamos a ter uma experiência com Deus. E logo em seguida, diz o Cristo: agora, Pai, glorifica-me tu contigo, com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir, porque ele iria se transubstanciar, iria assumir a substância divina que tinha antes mesmo do nosso mundo existir, porque o Cristo presidiu a formação do nosso mundo, já como o Espírito Crístico, já tinha essa substância antes mesmo do nosso mundo ser criado, e agora ele iria voltar a ter a substância que o unifica com o Pai. E diz o Cristo Jesus: revelei o teu nome aos seres humanos, que do mundo me deste, eram teus, e deste-me também a mim, e a tua palavra eles observaram. Era o Cristo agora endereçando as suas bênçãos, pedindo ao Pai por nós mesmos. Agora ficaram sabendo que todas as coisas que me deste estão contigo, porque as palavras que me deste, a eles eu as dei, e eles receberam-nas e perceberam verdadeiramente que vim de junto de ti e creram que tu me enviaste. É magnífico, porque o Cristo já tem a compreensão plena de que tinha cumprido com sua missão de nos oferecer a palavra, o reconhecimento da verdade e da vida espiritual. E diz o Cristo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, não nesse instante, está rogando pelos discípulos, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as coisas que são minhas são tuas, e todas as que são tuas são minhas. E serei glorificado no meio deles. Cristo iria se transubstanciar, iria voltar à sua substância no meio deles. E já não estou no mundo. E é interessante que o Cristo afirma neste tempo do verbo: e já não estou no mundo, e eles estão no mundo, e eu parto para ti. Quem for observar literalmente diz: mas o Cristo já desencarnou? Não, é que ele já não era do mundo. Ele veio em missão para nos resgatar, despertar os nossos caminhos, mas já não era do mundo. E ainda mais uma outra impressão, porque na oração, imaginemos esse ambiente em que o Cristo ora. Já imaginou estar num ambiente em que o Cristo presente, no corpo de Jesus, e fazendo uma oração com o Pai? O que significaria aquela energia? O que significaria o quanto de unificação existiria naquelas palavras do Cristo em direção ao Pai? Aí lembramos-nos da passagem de Emmanuel, em referindo-se aos discípulos, que oravam de tal forma que moveram-se do lugar onde estavam. O Cristo, embora ali fisicamente, estava no diálogo profundo com o Pai, deslocado daquela condição, do ponto de vista da vibração espiritual. E aí, mais adiante, diz o Cristo: agora parto para ti, e digo estas coisas no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa dentro deles.
É magnífico. Diz o Cristo: não peço para que os tire do mundo. É assim que o Cristo sabe que não ainda temos condições de nos deslocarmos deste mundo, somos ainda do mundo. E ele diz: não peço para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Eles são do mundo, tal como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós muitas vezes pensamos na ideia de santificação como uma escolha do Pai, que discricionariamente diz: esses aqui vão ser santos. Não é isso, porque a ideia de santidade não é essa que esposamos ao longo dos tempos, dizer: mas fulano é assim porque ele é santo, foi escolhido por Deus. Não é isso. A santidade, no sentido que é trazido pelo Cristo, é uma conquista da alma. É aquele que no sentido negativo, se aparta do mundo, e no sentido positivo, consagra-se a Deus, entra em comunhão com Deus. E isto é uma conquista da alma, não é algo dado externamente, é uma conquista de quem se direciona para a luz. Mas logo em seguida, diz o Cristo: por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E depois é o Cristo voltando-se para nós outros, porque somos aqueles que, rebelados com a palavra dele, nos lançamos contra ele ao longo dos séculos, e temos a oportunidade neste instante de nos voltarmos à sua palavra redentora, à sua oração, e é ele endereçando a oração para nós mesmos. Mas não peço apenas por estes, mas também por aqueles que creem em mim através das palavras deles. Somos nós que ao longo dos tempos nos aproximamos do Evangelho que nos fala de Jesus, e que temos a graça, a profunda graça de reter o valor destes ensinos, de trazer esta oração para o dia de hoje e nos sentirmos na companhia de Jesus, quando ele nos diz: eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um, tal como nós somos um. É magnífico, porque muitas vezes as pessoas leem essa passagem e dizem: olha, Deus e Jesus é um. Não é isso. Tanto que ele diz que sejamos um com ele, como ele é um com o Pai, unificados em sintonia plena, como ele tinha com o Pai, que nós tenhamos essa sintonia com ele. E diz o Cristo: eu estou neles e tu em mim, para que eles atinjam a completude em unificação, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, tal como amaste a mim. É uma oração extraordinária, porque é o Cristo dizendo a nós, ao longo dos séculos, que o Pai nos ama a todos, tal como ama a Ele mesmo. Então, novamente, estamos defrontados com esse amor imenso. Deus nos ama a cada um da mesma forma como ama ao Cristo. E nos sentimos tocados por esse imenso amor que nos cerca. E quantas vezes oramos a Deus distanciados da ideia deste amor que nos cerca. E diz o Cristo: Pai justo, mais adiante: também o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes conheceram que tu me enviaste, e dei-lhes a conhecer o teu nome, e falo-ei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles também. É magnífico também porque ele diz que nos ofereceu o seu nome. Às vezes a pessoa diz: ele falou o nome de Deus. Não é isso. O nome quer dizer a essência. O nome quer dizer a essência. O que ele nos trouxe foi a essência de Deus. Porque se não podemos alcançar o absoluto Deus, alcançamos o amor de Deus através da manifestação mais pura do amor de Deus, que foi Jesus entre nós, que continua sendo o Cristo em nós. Porque como ele mesmo disse, eu falo-ei conhecer. O Cristo ainda trabalha para nós mesmos,
para que conheçamos a Deus, ou seja, reconhecer Deus e ter uma experiência com Deus. É magnífica esta oração e é uma recomendação para que todos possamos nos voltar para o Evangelho, porque não é sempre que encontramos Jesus falando para nós e por nós. É um registro das palavras de Jesus, porque certamente, assim como o pobrezinho, aqueles corações puros, que já estão movidos pela ideia da fraternidade que o Cristo nos inspirou, em nos movendo com um sentimento de profunda gratidão a Deus, possamos fazer tal qual o pobrezinho de Assis, naquelas condições em que, orando sem palavras, ele conseguiu unificar-se com o Cristo, seu amigo de tantas e tantas jornadas, lembrando-se certamente daquelas ocasiões em que, como ele mesmo registrou, jovenzinho, podia repousar a sua cabeça no peito do Mestre das lições inesquecíveis. E mais uma vez, ali na Assis medieval, podia ele, nos seus pés descalços de profunda humildade, naquele que já se despira da vaidade do mundo, lançar ao Pai uma canção de profundo reconhecimento a toda a criação divina, louvando a Deus em todas as suas criaturas, no sol, na lua, nas estrelas, no vento, na água pura, em todos os animais que nos circundam, nas árvores e nos frutos, na morte, que é endereçadora da verdadeira vida, e louvando a Deus em todas as coisas, dizer da profunda gratidão de tanto amor que nos circunda. Grato Pai, grato Senhor, que as nossas rogativas sejam sempre formas de louvação à Tua divina criação e o amor que preside as nossas jornadas. Muita paz a todos. Assim seja.